Hoje iremos falar de... Nossa. Duas coisas. De artrite reumatoide e de entorse de tornozelo. Interessante que você olha assim e fala, ai, 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 mas falar avançado de entorse de tornozelo, né? Ou falar avançado de uma doença reumática, basicamente Autoimune, tratada né? com a autoimune, tratada com alopatia, né? Sim. Como será isso, né? O que acontecerá? Ah, meu amigo, doutor Alessandro Moura entrou. Ah, Ó, meu colega fisioterapeuta lá da UTI. boa noite, Tudo bom, Alessandro, tudo bem? Alessandro? Vou eu Comece, primeiro? as honras são suas. Sim. Você só vai me falar Obrigada. nas fotos que você quer aí, que eu Tá. vou colocando aqui. Tá bom? Mas é uma coisa que a gente já comenta, né? Como ter um raciocínio avançado numa entorse de tornozelo, que é um troço super, super comum, super simples, mas a gente falou de dor crônica, foi quarta-feira, Marcos? Nós falamos de dor crônica? Foi. Pois as entorses de tornozelo se enquadram nessa categoria das dores agudas que podem se tornar dores crônicas. Chega a Sim. gente no consultório com um tornozelo inchado há 20 anos, com um pé que dói sempre que esfria, um pé que, sabe, que tá sempre falso, um pé que não inspira segurança, né? Então, Uhum. como ter um raciocínio avançado? Ah, vocês olham pra gente, você que é fisioterapeuta, fala, ah, tá, mas vocês sabem manipular um pé. Eu tenho uma proposta para vocês hoje. Tratar uma entorse de tornozelo apenas com tecidos moles. E Uhum. amanhã, em outro momento, eu ensino vocês a manipular a decoaptar um talos da tíbia, né, da pinça tibiofibular, sem problemas. O que é que acontece, né, na entorse do tornozelo? Você tem isso, né? Você tem a tíbia, que é esse osso grande da canela, é o osso interno, você tem o osso lateral, que é a fíbula, e encaixa o talos, que encaixa entre essa pinça. Então, você tem a pinça, tíbia, fíbula, talos encaixa, tá? E precisamos ter uma harmonia perfeita ali, né? Para deslizar, você só tem dorsiflexão se o talos desliza sobre essa pinça. E as entorses, elas podem acontecer, né? Um movimento inesperado, pisar no buraco, medir a altura errada de um degrau, um salto alto, descer de um carro. N Milhões, coisas. milhões de coisas podem acontecer para você virar um pé. Então, o que acontece é que você pode ter essa entorse. Deixa o Marcos mostrar para mim, tem uma imagem dos ligamentos do tornozelo, só para a gente se situar. Uma imagenzinha básica. Olha só que interessante. O que é mais comum? Virar o pé para a parte de fora, que a gente chama de inversão, né? A parte de dentro do pé vai olhar, a sola do pé vai olhar para dentro. Então, olha ali que interessante. 3 pontos vermelhos, e aí vocês vão estar vendo os ligamentos mais importantes. Talo fibular anterior, que é o que mais é lesado, tá? Que vai ali da fíbula ao talos, o talo fibular posterior e o calcâneo fibular. Esses são os ligamentos que são mais acometidos quando a gente torce o pé. E eles podem ter graus, né? Marcos, mostra para nós os graus de ruptura Deixa eu do, pegar aqui. dos tendões. Você pode ter entorses grau 1, grau 2, grau 3. E aquilo que a gente Esse aí? dizia para vocês, esse. Os tendões, tá vendo? Eles não é que rompe igual passa uma faca numa corda. Ele desprega as fibras. Olha lá para você ver que interessante. Num grau 1, num grau 2, que é uma ruptura parcial, e num grau 3, que você tem a ruptura completa. O que a gente sempre diz a vocês é que o tecido, o corpo cicatriza, mas o tecido cicatricial, ele é desorganizado, tá?
E antigamente se acreditava que toda a propriocepção das articulações estava nos tendões e ligamentos. Hoje já se sabe que está na fáscia. Então está nos retináculos. Ali é repleto. Pode voltar. Ali é repleto de retináculos para fixar a quantidade de que você tem ali. Então você tem o pelo, tem um monte. Então, o que é mais importante para pensar avançado no tratamento de uma entorse de tornozelo? Trabalho sobre as fáscias, tá? O que é extremamente comum? Marcos, você pode voltar se quiser. Peraí, é que tava branca a sim. tela, eu não tava achando. Entendi. Então, uma coisa muito simples. O paciente deita na maca, aquilo que a gente já falava com vocês, é só você testar, fazer uma flexão plantar comparativa dos tornozelos. Você vai encontrar torções que o paciente nem lembra mais que teve ou acha que não são relevantes, né? Mas o que é que acontece com uma entorse de tornozelo? Eu posso desenvolver uma dor no joelho, eu posso mudar o jeito de pisar e isso alterar a minha lombar, eu posso ter uma falsa Uma cadeia ascendente, né? uma cadeia ascendente, eu posso desenvolver uma falsa perna curta e isso altera todo, porque o pé é captor, né? Tudo chega pelos pés, pelos dentes, pelos olhos, pelos ouvidos, certo? Sim. Qualquer alteração que você tiver, você vai mudar todo esse esquema. Então, se você testar e você fizer um teste de mobilidade articular, tipo gaveta, você vai perceber que existe uma restrição, você vai perceber que, uma vez alterada essa propriocepção facial, ele é um pé sujeito a novas entorses torções. repetitivas, ele perde a sensação de espaço, então cria-se um problema muito grande. É um pé instável, aquilo que a gente vai falar, um pé que incha, né? E Normalmente nós temos a capacidade de reagir aos eventos, né? Então, quando você torce isso, você altera os proprioceptores ali do tornozelo e aí fica aquele pé que torce sempre, né? Todo mundo aqui já deve ter experimentado esses entorces sucessivos, né? Parece que o pé fica frouxo. Exato. E depois chega um momento que vocês também já podem ter experimentado ou ouvir os pacientes de vocês dizerem, começa a torcer o pé de chinela havaiana dentro de casa. Tanto que perde a propriocepção, tanto que fica instável. A sensação é que fica frouxo mesmo. E fica, né? E é essa ruptura total que vai deixando esse ligamento mais frouxo, sem propriocepção, que deixa esse tornozelo instável e que pode culminar com uma dor crônica. Vocês lembram, você vai falar um negócio aqui, Paulo. Vocês lembram que quem nos acompanha aqui, a gente sempre fala que as dores, elas são refratárias, elas são respostas de alguma coisa. Esse tipo de dor traumática, a causa é o trauma. Uhum. É um dos únicos momentos em que a dor, o local onde dói é a causa da dor, mas isso é devido a um trauma. Mas mesmo o local do trauma sendo a causa da dor, você tem que raciocinar conosco como aquela pedra que você solta na água e vai tendo aquela quantidade de ondas. Onde vai parar essa onda? Esse trauma. Aonde? Né? E aí, a gente vai lá, faz uma entorse de tornozelo esquerdo. Aí tem uma lesão em cadeia ascendente. Aí eu tenho uma pessoa que tem o intestino super constipado. Aí eu tenho uma cadeia descendente. Pergunta, vai dar ruim. Muito provavelmente eu vou ter uma dor lombar. Eu posso ter uma ciática, uma ciatalgia, não é? E é muitíssimo comum. É muito comum dores entorse de tornozelo causarem alterações em ombro. O que acontece? Quando você torce o tornozelo e muda a posição dos pés, isso gera uma adaptação do ilíaco. E esse ilíaco tem um músculo, que é um músculo grande dorsal, que é esse músculo grandão aqui, ó. Uhum. Ele liga o ilíaco no ombro. Então, você vai gerando tensões,
e chega lá na frente, você gera uma hipermobilidade no ombro. Não é anormal, não. Não, Mas quem nos diz isso? é o corpo. O corpo. O corpo nos diz isso. Não, não sou eu que vou lá. Ah, uma vez eu li, né? Tipo, o paciente chega com dor no ombro. Uma vez eu li que um pé causa dor no ombro. Ah, vou tratar o pé. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Então, Eu, é porque é possível acontecer. E é isso que a gente quer que vocês raciocinem. Raciocinem avançados. Existem conexões diretas. As fáscias, na verdade, são esse tecido único que vai se desdobrando e vai envolvendo. Então, uma sequência que é super comum nas entorses de tornozelo é que pega exatamente ali, na lateral daqueles 3 ligamentos, talo fibular anterior, talo fibular posterior e calcâneo fibular, sobe pelos fibulares, daqui a pouquinho a gente mostra, sobe pelos fibulares, vai pegar Você está semitendinoso, travando, Paulo. tá? Tá, tá bom. Voltou? Não, tá assim. A voz continua, mas a imagem tá meio travando. Tô na internet de Jarbas hoje. É, tá em Buritis, né? Tô. Não, mas vai. Se travar e não te ouvir, eu te falo. Você me fala. Então, o que acontece é que, que a gente tem que começar a pensar sempre em cadeias, que você não vira o pé só, fica ali no seu pé. Você vai ter uma repercussão. Então, eu tenho ali, ó, os ligamentos, os fibulares, cabeça da fíbula. Então, uma região de bastante estresse quando você faz uma entorse de tornozelo. Conecta com o semitendinoso, glúteo e vai-se embora. Grande dorsal, quadrado lombar, grande dorsal, até chegar mais para cima. Então, Paula, tá travando, viu? você acha melhor sair e voltar? Sai e entra de novo. Sai e entra de novo. Será que foi no 4G? Meu compadre Hernan, diretamente da Colômbia. Boa noite. Sai e entra, Paula. Me chama aí que é daquele jeito. Tá. Só um segundinho, pessoal. Paula já vem, tá travando muito e aí a gente precisa, porque é importante a informação, senão fica cortando. Mas é interessante olhar mesmo para os traumas, as repercussões que os traumas que os traumas geram, né? E daqui a pouco nós vamos mostrar umas fotos de lesão na face, de pontos a ser tratados na face que podem ajudar e muito o tratamento, ajudar muito os pacientes. Porque o pé realmente é uma... Paula, deixa eu ver se está central. Ela está entrando de novo. Vamos ver. Vai, diga, menina. E aí? Tá melhor. Agora tá melhor. Qualquer coisa você me avisa. Tá. Começou uma chuvinha aqui também, aí tu já viu, né? Tá, beleza. Vai. Então é isso. Aquela parte toda da ascendência do tornozelo, aquilo tudo ficou meio embaçado. Se quiser falar de novo. Da cadeia ascendente e descendente? Você falando do subir na rotação, você estava cortando. Não, então é isso. Que vocês pensem. As entorses mais comuns são as laterais e anterolaterais em inversão. Então, o que vocês têm que pensar bastante? Maléolo lateral, cabeça da fíbula, inserção dos isquios na tuberosidade isquiática, ilho lá em cima e lombar. Pensar sempre que você tem que abordar de cima a baixo, porque a pessoa não vira o pé assim. A pessoa vira o pé assim. Você não vai fazer só isso, certo? Então, você tem que tratar toda a ascendência. E eu quero dar um exemplo para vocês de uma cadeia típica das entorses. Se você conseguir, coloca do pé para cima. É o que você quer? Aquela que ela parece inteira, você não tem, não? Não, não deu. Vai assim, primeiro o pé, depois eu subo na perna. Ok. Então, olhem ali, ó. Na região ali onde estão os ligamentos. Se você não souber trabalhar nada, fala, olha, não sei.
Eu sei fazer um ultrassom, sei botar um TEM, sei botar um gelo. Mas eu te digo para começar a prestar atenção na fáscia dessas regiões ali, ó. Na lateral do maléolo lateral. Pode ir trocando, mano. No É meio, esse? Não. no meio dos fibulares, é isso. No meio dos fibulares, ali tá na lateral, ó. Para trabalhar aquele meio. Olha, no semitendinoso, que é um rotador externo, também, porque ele se insere na cabeça da fíbula. Depois você vai ter, olha lá, em cima do piriforme, tá? Depois você vai ter ele na parte mais alta do ilíaco. E, finalmente, abaixo da 12ª lombar. Quem mapeou esses pontos foi o Luiz Teco. E você pode trabalhá-los como você achar melhor. O que a gente te diz é que, à medida que você trabalha a fáscia, se você ganha a propriocepção, você recupera força, você recupera recrutamento de fibra, você recupera propriocepção e você trata toda a ascendência da cadeia. Então, assim, sem manipular nada. Ah, eu não sei manipular, eu não sei dar um thrust, eu não sei fazer. Você pode trabalhar pensando na cadeia ascendente. Certo? Ó, Então, vou passar de novo aqui para vocês verem, ó. Então, aqui nós temos o pé, e né? esse aí é um dos pontos, tá vendo? Na frente do maléolo lateral. Você pode trabalhar abaixo e um pouquinho posterior ao maléolo lateral também, que é a região onde estão os ligamentos. Aqui, isso, nessa imagem aqui, ó. Isso. Exatamente ali onde tem os pontinhos vermelhos, ó. São pontos de fáscia. São pontos de fáscia. São pontos. Em cima Então, do ligamento. tem esse ponto aqui, esse do pé. Aí depois você pode passar para esses, Sim. que são exatamente os pontos do retináculo lateral do tornozelo. Exato. Você E tem depois, que tratar ali, ó, os fibulares, e aí você pode tratar pontos atrás da fíbula, na frente da fíbula. isso, Atrás e aí, na frente. Cerca a fíbula. Ali você pode trabalhar o semitendinoso e também trabalhar o trato iliotibial, um pouco mais na frente. Tá? aqui E ali, o o piriforme e o glúteo. Bastante importante, trabalhar os dois. Não, é Tá? esse aqui, ó. Isso. Ali trabalhar glúteo médio e a parte muscular do tensor da face lata. Também. 12ª, abaixo da 12ª costela, que estão os rotadores e quadrado lombar. Você já resolve a vida. Mas já você resolve a vida da pessoa, dá estabilidade, já trata as adaptações que ela possa ter desenvolvido, né? Acontece uma coisa muito interessante. Normalmente, os pacientes com entorse chegam com edema residual. Quando você trata isso, você melhora de uma tal maneira a drenagem do pé, melhora tanto ali que... E a primeira sensação que os pacientes relatam é: parece que a minha pisada mudou. Parece que o meu pé está mais estável, o apoio é diferente. Porque basicamente o que acontece a nível ósseo? E é claro que isso depende do nível do entorse, mas a nível ósseo, nós temos 33 ossos no pé. Para não quebrar esses ossos, é como se o pé, cada osso fosse para um, né? Cada osso fosse para um canto e isso gera as adaptações e tal. Tem as técnicas que a Paula falou, que são técnicas de manipulação direta do pé, mas isso não quer dizer que são só elas, entende? Vão resolver. Liberar as fáscias, equilibrar. Uma boa articulação, uma boa manipulação articular mesmo, né? Mobilizar o pé, mobilizar osso com osso. Peguei esse osso, vou para cima, para baixo, para dentro, faço assim, ó. Por exemplo, tem esse dedo aqui, eu puxo para cá, empurro para cima, para baixo, eu rodo para um lado e para o outro. Para qual lado o movimento não vai? Você trata, ou você pode ir para facilidade ou para, né? Mas isso que o Marcos falou é um pulão do gato, viu? Trabalhar em 3 dimensões. Comprime, descomprime, lateral, medial, interno e externo.
3. Anterior superior. E aí você devolve a mobilidade ao tecido, à articulação. Ah, não sei, eu lembro, quando eu fiz faculdade, eu tive um professor muito bom de ortopedia, chamava Juninho. E eu lembro de tratar tornozelo, que a gente ficava mobilizando, só que era, assim, era uma coisa mais global. Pegava um médio pé com o retropé, o Exato. antepé com o médio pé e ficava trabalhando um em relação ao A outro. tíbia com a fíbula, né? A tíbia com a fíbula, Calcânio. essas coisas. Ou seja, você precisa mobilizar aquilo ali, mas então é importante tratar o trauma e é importante você tratar essa cadeia. Nesse caso que a Paula mostrou aí, uma cadeia ascendente que é interessante que, se falando de fáscia, as fáscias, um lado repercute o outro. Então, por exemplo, a parte anterior da perna repercute na parte posterior. A parte lateral repercute na parte medial e a rotação interna repercute na externa. Por dentro da perna passa quase toda a drenagem da perna é interna, é na parte interna. Então, quando você tem um entorse de tornozelo, você vai gerar uma tensão na parte externa, tanto lateral quanto de extra-rotação, que, de certa forma, vai gerar uma tensão na parte interna. Vai piorar o retorno venoso. Por isso que, normalmente, também, você tem uma melhora interessante no edema, porque você melhora o retorno venoso da perna. Exato. E aí, do mesmo jeito que você trabalhou a parte anterior e posterior à fíbula, você faz isso internamente com a tíbia. Trata anterior à tíbia, posterior à tíbia, porque aí você pega a drenagem. E fazendo um alinhamento, né? Contrabalançando os pontos. E é extremamente importante. Tornozelo é uma articulação. Os pacientes me perguntam no consultório: Marcos, quando devo voltar? Sem nenhum trauma, tipo entorse de tornozelo, a gente pode fazer uma manutenção a cada 3 meses, 2 meses, 3 meses, um preventivo. Agora, trauma, não precisa esperar, não. Torceu, volta. E isso dá muito resultado e evita problemas futuros. Evita problemas Isso nós estamos falando de entorses tranquilas, grau 1, grau 1, porque grau 2 e grau 3 que passaram por imobilização, aí o negócio ainda piorou mais, porque as imobilizações criam mais densificação na fáscia, eu vou ter menos propriocepção, mais rigidez, piora do retorno venoso, então meu quadro ainda vai ser elevado. Graças a Deus agora tem botinha, quase não chega lá o povo engessado mais, né? Mas as imobilizações tem que ser tratadas, pessoal, sempre, 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 sempre. Tá? Última coisa para a gente trocar o assunto. Do mesmo jeito que no pulso você tem os retináculos, no tornozelo também. Você vai ter os retináculos. É bastante importante tratar o retináculo, porque lá passa todos os tendões, inervação, a vascularização passa nos retináculos. Enquanto você trabalha os retináculos, funciona muito, muito, muito. Tá bom? Não se esqueçam disso. Tá? Teve o trauma, os primeiros 2 dias. Gelo, compressão, elevação. Gelo, comprime com a faixa, pé para cima. Que tanto? O tempo inteiro. Toda hora que você colocar a mão e estiver quente, gelo. Passou disso, aí a gente entra com calor, porque a fáscia não gosta muito do frio, não. Tá bom? É isto. É isso? De tornozelo é isso? É isto. Então vamos agora pular para uma doença inflamatória crônica. Muito séria. Artrite reumatoide é uma doença autoimune, né? O que significa esse termo, doença autoimune? É como se o seu sistema imunológico olhasse para você como um inimigo. No caso da artrite reumatoide, ele ataca quem? As articulações. Principalmente articulações distais, né? As periféricas, as interfalagianas, os pés.
e gera aquelas deformidades assim, né? Os tofos, né? Tem os tofos, os nódulos reumatoides, é, tem um acometimento que é muito dolorido, né? Porque se você for pensar, qual que é a diferença da artrite para artrose? A Uhum. artrite é um processo inflamatório agudo, it é processo inflamatório, ose é processo degenerativo. Então, Degenerativo. o que acontece na artrose é que você tem perda, é uma degeneração da cartilagem, e aí você começa a bater osso com osso, que forma né, os ruídos e tal. A artrite, o que acontece é que a articulação inflama. Uhum. E aí Uhum. você tem, né, os sintomas comuns da artrite. A dor, calor, Edema. edema local, aquela articulação daquele tamanho. E Uhum. aí a vermelhidão, aquela sensação de inchaço, de rigidez. Sim. E, e essa artrite, dependendo, ela pode acometer, evoluir e acometer os órgãos. Aí pode acometer pulmão, rim, coração e tal, aí num caso. Ela é uma Mas doença sistêmica, né? é doença sistêmica. Qual que é a questão? Ninguém sabe o que gera uma artrite reumatoide. Ninguém se sabe, os médicos e tudo, ninguém se sabe. Não se sabe o que gerou isso, né? Mas, aí para diagnosticar, usa uma série de coisas. Eu até anotei aqui. O Uhum. diagnóstico é assim: são 4 critérios desses que eu vou falar, os critérios são 8. Se você tiver 4 por pelo menos 6 semanas, eles consideram como você ter artrite reumatoide, que é Certo. rigidez matinal Uhum. por mais de 1 hora, por exemplo. Você acorda e fica, não dá Menos conta de uma fechar os hora. dedos, por pelo menos 1 hora. A artrite em pelo menos 3 articulações. Então, pelo menos 3 articulações do corpo tem que ter o processo inflamatório das articulações. A artrite das articulações das mãos, isso é uma coisa metacarpofalangiana, interfalangiana proximais, é uma coisa interessante. Artrite simétrica, ou seja, nas 2 mãos, nos 2 Os dois pés, nos 2 joelhos. Então, joelhos. isso é uma coisa que eu falo. Quando os sintomas são bilaterais, isso não faz muito sentido para ser uma articulação própria. Às Claro. vezes o cara chega lá para mim e fala, tô com dor nos 2 joelhos. Não, peraí, não faz muito sentido. Se for o joelho, você está muito azarado para ter problema nas 2, né? Uhum. Os nódulos reumatoides, que são, eu tinha que ter trazido uma foto aqui, Mas acabei são não bem trazendo. característicos, né? Uns nódulozinhos na articulação. Isso. Alterações radiológicas erosivas, que é o que acontece? Quando ocorre o acometimento da artrite, vai lesando as articulações e elas vão entortando, né? Vão gerando adaptações. E essas alterações radiológicas, elas aparecem. E o fator reumatoide presente. Que é um exame Porque de o sangue. fator... Isso, que é o exame de sangue. O fator reumatoide por si só, ele não fecha o diagnóstico. Mas associada. Por quê? Porque o fator reumatoide pode ser um lúpus, pode ser uma espondilite anquilosante, pode ser uma série de outras coisas. Correto? Então, quando eles juntam isso, eles falam. E aí o tratamento ele é basicamente medicamentoso, é para controlar a inflamação, né? Diminuir a ação do sistema imunológico e tal, essas coisas. E é aqui que eu quero entrar, no diminuir a ação do sistema imunológico. Quando nós nascemos ou estamos no ventre da nossa mãe, ali no final, nós temos a produção do nosso sistema imunológico. Existem 2. Tem o sistema imunológico inato, que você nasce com ele, que aí são os macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, que é Uhum. o povo da porrada. E nós temos a
o sistema imunológico celular, que é o adquirido, que são os linfócitos T, linfócitos B. Aí dentro dos linfócitos T tem uma série de coisas. E nós temos um negócio no nosso corpo que chama complexo maior de histocompatibilidade. O nome é esquisito mesmo, mas é basicamente o seguinte. Todas as células do nosso corpo, ela tem um carimbo. Tipo assim, eu, Marcos, toda célula do meu corpo tem um carimbo. Marcos, 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 Marcos. Então, quando essas células estão andando por aí no meu corpo, os anticorpos passam, olham e falam, não, esse aí é Marcos, esse é meu parceiro. Daqui, então, pode deixar ele tranquilo aí. Por algum... E isso é o que avisa o sistema imunológico que tem alguma coisa que não deveria estar ali. Agora, com Covid, por exemplo, né, tá sabendo, as IgG, IgM. No caso da IgG e IgM, são linfócitos B, não são os linfócitos T. E por que chama linfócito T? Porque são timodependentes, né? Aí é interessante que a ação do corpo, ela é muito... Quando o timo avalia um linfócito e percebe que esse linfócito não sabe que veio com defeito, ó, esse aqui não está sabendo o que é célula do corpo e o que não é. O próprio timo destrói. Então, só sai no nosso corpo os anticorpos que por algum motivo sabe o que fazer. O que acontece é que já li algumas coisas sobre isso, não se sabe se é realmente isso, é uma linha, né? Que em algum momento da vida o sistema imunológico perde essa capacidade de saber o que é seu e o que não é. E começa a atacar. No caso da artrite reumatoide, as articulações. Mas, por exemplo, todas as doenças autoimunes têm mais ou menos o mesmo padrão. Que é isso, de não reconhecer a si mesmo, achar que é o inimigo. Tá? Então, levando em consideração isso, vamos pensar uma coisa. Se o problema é um sistema imunológico hiperativo, ou seja, um sistema imunológico que age demais, o que nós, como terapeutas manuais, podemos fazer? Tentar ajudar esse paciente a entender que se ele diminuir essa hiperatividade do sistema imunológico, pode ser que você minimize o ataque constante às articulações. E para entender isso, nós precisamos mais uma vez voltar no que a gente tem sempre falado. Uma alimentação ruim, rica em açúcar, trigo, leite, excesso de ovo, excesso das oleaginosas. O que é soja? O que acontece? Essas coisas, de alguma forma, alteram o epitélio intestinal, né, alteram a população da microbiota intestinal, e isso, de alguma forma, altera ali as tight junctions ali no intestino, e aí você lesa o epitélio. Quando você lesa o epitélio, você fica com a inflamação de baixo grau, que nós falamos ontem. Ontem a Michelle fez uma live falando sobre isso, sobre as intolerâncias alimentares. Inclusive, se alguém quiser ver, está no perfil dela, Nutri-Michelle Lamonier. Nutri-Michelle Lamonier. Tá? Lamonier. Então, o que acontece? Esse sistema imunológico que já é hiperativo, ele vai ficar ainda mais. Maluco. Eu costumo dizer o seguinte, imagina que você está numa briga, tá? Tem 30 de um lado e 30 do outro. De repente, aquilo se embola, que você começa a brigar com o seu amigo. O negócio é tanta informação que está vindo de tudo quanto é lado, que você começa a brigar com o seu amigo. E aí começa a atacar as células. Então, olha lá, Nutri-Michelle Lamonier. Está lá a live. Muito boa, foi feita ontem sobre essas intolerâncias alimentares. Então, essa é uma... Esse exemplo que o Marcos estava dando, só rapidinho para inteirar, além de ficar amigo brigando com amigo, que embola ninguém sabe, o corpo perde a capacidade de ponderar.
Então, por exemplo, né, entra uma formiga dentro do corpo, ele fala assim, deixa eu ir ali no meu arsenal para ver o que eu vou matar essa formiga. Pega uma bazuca, dá um tiro de bazuca na formiga. Quer dizer, ele vai matar a formiga e vai atingir todo mundo. Uma formiga tu mata com o dedo. Então o corpo É verdade. o sistema imunológico perde a capacidade de modular e de usar a estratégia correta, e é isso que nós estamos falando, fica hiperativo. E aí a artrite reumatoide Paulo, especial fica nas articulações. eu acho que você pode sair de novo e me pedir para entrar, que tá travando de novo. Aquela hora tinha melhorado e piorou. Vai Enquanto você falando chama, eu você, vou eu fico falando mais aqui. calada para ver se melhora. Vai lá. Ah, tá. Então, você tem uma hiperestimulação desse sistema imunológico. E ele começa, e já sabemos. Para quem quiser saber um pouco, o intestino, e o fígado, o pulmão, tem uma ação muito importante no sistema imunológico. É uma relação direta. E se você for pensar, são vísceras que filtram o corpo. Então, elas têm que ter sistema imunológico, por quê? Porque a hora que chegar o lixo ali, a hora que chegar a bucha toda, eles têm que ter ação. Então, o que precisa se fazer nesse caso desses pacientes? Você precisa controlar essas inflamações. Imagina, o cara já está inflamado. Então, você precisa de uma dieta mais anti-inflamatória, retirar esses alimentos que fazem essas coisas todas. E para isso, eu te aconselho ter um bom nutricionista que trabalhe com essa linha, porque também de nada adianta ir num nutricionista que não trabalha desse jeito, com a modulação intestinal, que ignora isso. E o que acontece? Agora vamos falar de nós, terapeutas manuais. Como que você pode ajudar esse seu paciente? Olha só, uma das vias de entrada é o intestino. Então, saber tratar esse intestino, devolver a mobilidade para esse intestino, melhorar a vascularização, saber tratar uma raiz do mesentério, saber tratar as alças intestinais. Depois que sai do fígado, o sangue vai para o... depois que sai do intestino, o sangue vai para o fígado. Então, provavelmente o fígado desta paciente que normalmente é mulheres, a artrite reumatoide acomete mais mulheres do que homens. Assim como a fibromialgia, né? Assim como a lúpus, praticamente só tem mulher. Então, parece que as doenças autoimunes estão relacionadas a isso. O que acontece? Você, depois que esse sangue sai do intestino, ele vai para o fígado. E imagina a quantidade de remédio que esses pacientes tomam, né? Corticóide, muito corticóide e tal. E quando você trabalha o fígado, você acaba melhorando essa filtragem. Acaba melhorando a filtragem, então você vai já começar a melhorar, diminuir a quantidade de toxinas. E a hora que sai dali, o sangue vai para o pulmão, né? Vai para o coração, ali no ventrículo direito, o coração bombeia para o átrio direito, ventrículo direito bombeia para o coração. Então, trabalhar também o tórax desses pacientes para melhorar o quê? Melhorar a mobilidade de pulmão, melhorar a vascularização. Por quê? Porque quando você melhora a vascularização destes tecidos, dessas vísceras, você acaba melhorando a ação delas, né? E depois que o sangue sai dali, vai pelo corpo por ali, onde que ele é filtrado também? Nos rins. Nos rins. Então, olhar para... Não estou falando aqui que você... então chegou com artrite reumatoide, eu vou tratar intestino, pulmão, coração... Não. Estou falando que você tem que olhar e avaliar. E aí, instruir essa paciente sobre a necessidade, falar um pouco sobre a alimentação, explicar sobre sistema imunológico, explicar um pouco sobre como que a alimentação influencia nisso, indicar para uma nutricionista. E aí, já que o problema é processo inflamatório e tudo, entender também que esse processo inflamatório piora a ação das fáscias, tratar as fáscias periarticulares. Você não vai meter a mão numa fáscia que está lá inflamada, mas Exato. porque a dor já é muito grande. Então, o que acontece? É possível, mesmo uma doença autoimune, que não tem cura,
que o tratamento é basicamente medicamentoso, que a evolução ela é constante. Se você não consegue, pelo menos, espaçar as crises, porque a artrite reumatoide vive de crise em crise, né? Ah, tô com crise, aí toma remédio, diminui a crise. O que dá para ser feito com a terapia manual é o quê? Espaçar ao máximo essas crises. E aqui eu vou relatar o que a Michelle falou ontem na live da questão das intolerâncias alimentares, de uma paciente nossa em comum que fez o teste lá, né, o teste de biorressonância, descobriu que ela era intolerante a uma série de coisas, e ela fez o tratamento direitinho, sumiu, né? Engraçado que o povo some. Aí a gente fala, não funcionou, nem sei. Depois de 2 anos que ela fez, eu encontrei com ela. Na verdade, ela me ligou. Ah, Marcos, vou ir. Eu falei, como que você tá? Ela falou, olha, Marcos, eu parei de tomar os remédios. Da artrite reumatoide. Tô com fibromialgia na cabeça. Eu parei de tomar os remédios da artrite reumatoide. O médico, os exames de sangue baixaram todos. O médico falou, olha, você está tendo uma remissão da artrite reumatoide. Você sabe o que foi mais legal? Quem tem doença autoimune, um dos agravantes da doença autoimune é gestação. Não pode ter criança, filho. Por quê? Porque imagina, né? De certa forma é um corpo estranho, então você piora toda a ação. A gestação é um evento imunológico, né? Um evento imunológico. Então, ela engravidou e teve uma filha. Que legal. Ela engravidou, teve uma filha, ou seja, e com uma série de coisas. Mas o que foi mais interessante? Agora você quer dizer que foi você que... não. O fato da pessoa ter entendido que a doença dela estava relacionada a isso, alimentação, né, essas coisas, esse processo dessa intoxicação, tudo, a levou a tomar atitudes porque qualquer pessoa pode ter a doença e falar, não quero nem saber, isso para mim não faz sentido, prefiro tomar meu remédio, mérito dela. Mas foi um caminho que deu super certo. Por quê? De certa forma, você minimiza, equilibra ali o epitélio intestinal, controla. Porque como que o intestino, é interessante, né? Falar, como que o intestino age no sistema imunológico? O intestino é uma barreira, imagina que o intestino é minha mão. Aqui embaixo tem o sistema imunológico, um monte de guarda. Aqui. E aqui em cima está chegando a comida. O corpo envia uns espiões aqui, ó. Aí você chega aqui, ele vem cá e captura alguma coisa aqui e traz. Aí fala, gente, isso aqui é comida, tá? A hora que entrar aqui, vocês não atacam, não. E ele fica fazendo isso. Vai lá e pega, são as células dendríticas. Vai lá. Aí aqui nós temos uma imunoglobulina que chama IgA também, que dá uma saidinha aqui. Deixa eu ver como é que estão as coisas aqui. Isso com o epitélio fechado. Quando isso lesa, que as coisas entram, aí o corpo, aí chama todo mundo. Então você ativa o sistema imunológico e perde essa capacidade de determinar o que é bom e o que é ruim. Por isso que a alimentação é tão importante nesse caso, por causa dessa ação do intestino no sistema imunológico. E pensar que... Pode falar. A gente te escuta, mas está meio congelada, assim. Por quê? Porque é uma doença autoimune. Então, precisamos ter em mente que é necessário, pelo menos, ajudar esse paciente e nós, com terapia manual, podemos fazer isso. Tem até um vídeo no feed, né, Paulo, que a gente fala sobre isso, de como melhorar o sistema imunológico a partir da... Melhorar significa um sistema imunológico que seja... Não é assim, meu sistema... que seja ativo, que seja esperto o suficiente, que seja... Sumiu a palavra aqui agora, eu não estou conseguindo... Não,
saiba usar as armas, né? Modulado, equilibrado. Isso, modulado. Isso. Por quê? Porque se for ativo demais, você dá doença autoimune. Se for Exato. baixo demais, você dá Você doença vai de viver doente. imunossupressão. Então, ele tem que ter a Modulação. capacidade de modular. É isso. E nós podemos fazer isso. É só você entender que as estruturas que podem, né, alterar. Intestino, fígado, pulmão, rim. Tudo isso afeta. Então, essa é uma maneira que a terapia manual pode ajudar os pacientes com artrite reumatoide. Bastante. Por quê? Porque se você minimiza as crises, melhora a qualidade de vida. Quando melhora a qualidade de vida, aí a vida do paciente fica melhor, né? Exatamente. Outro dia eu conto, como a internet tá ruim, outra hora eu Não, conto. agora melhorou bem. É? É. Não, o que eu queria dizer é assim, não se enganem, a artrite reumatoide é o topo da cadeia, assim, né? Uma doença séria, uma inflamação crônica, só que nós damos sinal muito antes. Eu lembro o Gabriel com 2 anos de idade, eu tinha voltado a trabalhar, dormindo mal ainda, sem fazer atividade física, estressada, comendo mal. Quando eu fiz meus exames de sangue, eu dei um FAM moderado. Um FAM moderado é assim, um pé na doença autoimune, um pezinho lá já. E aí a médica me chamou, falou assim, vai querer criar seu filho ou não? Vai querer adoecer? O que é que você está querendo fazer, né? Então a gente fez tudo isso que o Marcos está falando. Melhorei a alimentação drasticamente, voltei a fazer atividade física, regulei o sono, dormi cedo, acordar cedo, regulei ciclo circadiano. Eu digo a vocês que com 2 meses o meu fã já tava leve, tá? Já tinha mudado assim rapidinho, tá? Então nem precisa ir no extremo. Podemos todos nós entrar num processo desse sem saber. Com Aliás, certeza. sabendo. É só ficar atento aos sinais do corpo, que o corpo dá sinais, é a própria vida, né? A própria vida, você sabe quando você está mais estressado, quando está trabalhando muito, está comendo mal, está fazendo pouca atividade. Essa série de coisas. Certo, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta, eu da minha parte aqui, eu acho que eu falei tudo, Paulo. Não sei Também. se alguém tiver alguma pergunta. Hoje quase não teve pergunta das duas, um. Ou nós socamos um monte de informação em você, um monte de informação, Não deu tempo ou não deu de tempo de assimilar, processar. Mas é isso. ou... mas tenha em mente que um bom tratamento da artrite reumatoide tem que ter um bom acompanhamento nutricional. Isso é fato. Sozinho, nesse caso, nós trabalhamos em equipe multidisciplinar, mas nesse caso é mais importante ainda. Ok? Certinho? Pessoal, muito obrigado. Hoje é domingo de Obrigada, pessoal. carnaval, um carnaval diferente, mas não deixa de ser um feriado. Aos que estiveram aqui nos ouvindo, nossos agradecimentos e estamos aqui todas as quartas e domingos, falando um pouquinho. Normalmente domingo é o dia que a gente fala da nossa experiência de consultório, como que a gente aborda. Se vocês quiserem, hoje, por exemplo, eu falei porque uma colega pediu para falar como que eu tratava a artrite reumatoide. Eu também estou atendendo pedido de uma outra enquete que a gente fez, a pessoa queria que Isso, falasse em então, tosse, às tá? vezes é uma realidade de consultório, ou o paciente propriamente que não tem, está meio perdido. Não que a gente saiba de tudo, longe de Longe nós, disso. longe de mim falar isso, não, jamais é a intenção, mas é um olhar diferente sobre sintomas que são, sobre coisas que aparecem no consultório que são tão corriqueiras, tá bom? Se tiver alguma dúvida, Paula sempre deixa uma caixinha de pergunta aí. Podem perguntar por lá Vou que procurar o vídeo do sistema imunológico, vou repostar, tá? De novo nos stories, que aí quem não viu tiver interessado, tá? Eu pode vou achar aí. assistir. Muito obrigado a todos.
Fiquem Tchau, com tchau. Deus. Boa semana a todos. Divirtam-se nesse feriado aí. E um Para quem abraço. vai ter, né? Para quem vai ter. Eu não vou. Amanhã eu vou estar de plantão no hospital. Terça eu Bom vou atender no trabalho. Boa consultório. segunda. Tchau, gente. Fica com Deus. Um Tchau. abraço a todos. Tchau, tchau.